Boa tarde, Bahia. No ar, encontro marcado. O convidado de hoje é o Dr. Murilo Souza. Ele é chefe da neurologia do Instituto Cardiopulmonar. É uma especialidade como todas as da medicina importantes, mas hoje em dia a neurologia tem um toque especial. Dentro de instantes. Meu doutor Murilo, lá na chefia da neurologia do Instituto Cardiopulmonar, assim de uma forma geral, de um toque sintético, quais são as patologias mais comuns que vocês encontram assim, no dia a dia? Muito boa tarde a todos. É um prazer estar aqui hoje. Como neurologista clínico, nós temos uma ampla gama de patologias atendidas tanto ambulatorialmente quanto no hospital, né? Falando especificamente do paciente hospitalar, no paciente de emergência, as cefaleias são as mais prevalentes, são as mais comuns e que levam muitos pacientes ao serviço de emergência para atendimento. Em segundo lugar e de mais importância, nós temos a doença vascular cerebral, tanto na sua forma isquêmica, né, os AVCs, chamados AVCs isquêmicos, quanto os AVCs hemorrágicos, que são causados por ruptura de pequenos vasos no crânio ou ruptura de aneurismas cerebrais. Cada uma dessas patologias tem características diferentes e por isso que hoje nós nos esforçamos para esclarecer o público a diferença entre as doenças vasculares cerebrais isquêmicas e as doenças vasculares cerebrais hemorrágicas. Em terceiro lugar, nós temos as infecções do sistema nervoso central. Então, nós temos as meningites, as encefalites e as doenças imunológicas que não são tão prevalentes no nosso meio, mas que causam grandes deficiências e têm igual importância na nossa prática. Agora me diga uma coisa, o percentual dessas cefaleias, e eu queria explicar para os nossos telespectadores, quando nós falamos em cefaleia, nós estamos falando de dor de cabeça. Exatamente. Então, dessas cefaleias que aparecem, digamos assim, um percentual de um AVC, de um acidente vascular cerebral, é muito presente ou não? Assim, a maioria dos casos de dor de cabeça atendidos no hospital são de cefaleias, né, dor de cabeça chamadas primárias. São aquelas cefaleias que são recorrentes e que aparecem em intervalos mais ou menos regulares na vida do indivíduo e que não são marcador de doença grave. Elas precisam de tratamento e de prevenção, mas na grande maioria, cerca de 90% dos pacientes atendidos, por exemplo, na emergência, eles têm cefaleias primárias. Então, o que falta a esses pacientes é um tratamento ambulatorial preventivo para que ele não precise ir para os setores de emergência. A dor de cabeça ela não é o principal sintoma da doença vascular cerebral. A doença vascular cerebral, geralmente o paciente se apresenta com um déficit focal, com um quadro decorrente da falta de sangue em um território do cérebro. Então, como no cérebro a gente pode pensar que é tudo mapeado, cada área desempenha mais ou menos uma função, ao se perder a função daquela área, pela falta de circulação de sangue, né, deixa de chegar o sangue naquela área, o indivíduo vai perder aquela função. Então, assim, os sintomas mais frequentes da doença vascular cerebral são fraqueza na face, no braço ou na perna, ou perda da sensibilidade, ou alteração aguda da visão, uma perda súbita de visão, que pode ser de um olho ou de um campo visual. Às vezes o paciente não consegue diferenciar o que é que ele está sentindo. É difícil para quem está sentindo o problema perceber o que é que está ocorrendo, mas ele
Ele acha que é um olho que perdeu a visão, mas na verdade é a metade do campo visual dele que ele não consegue enxergar. Quadros de desequilíbrio ou dificuldade súbita para andar ou para ficar de pé. E alterações da fala, esses são mais fáceis de se perceber. Ou dificuldades para nomear, para construir frases, para repetir ou mesmo para compreender. Então, muitas vezes o paciente se apresenta com um quadro que na emergência se chama de confusão mental. O paciente está confuso, mas muitas vezes isso se chama uma afasia, é um déficit da linguagem. O paciente não compreende o que está acontecendo ao redor. Só para complementar em relação à dor de cabeça, quando o indivíduo não tem um histórico de dor de cabeça, quando a dor de cabeça é algo incomum na sua vida e ele se apresenta com a primeira ou a pior dor de cabeça da sua vida, esse indivíduo deve procurar um atendimento rápido num serviço de emergência para ser avaliado para as causas secundárias de dor de cabeça. Essas causas secundárias, felizmente, são a minoria dos casos no universo das cefaleias, mas o indivíduo com a primeira ou a pior dor de cabeça, ele pode se apresentar, por exemplo, com hemorragia subaracnoide, que é um tipo de doença vascular cerebral, mas essa é causada por ruptura de aneurismas. Então, o primeiro sintoma de ruptura de aneurisma pode ser uma dor de cabeça explosiva. Nós chamamos de uma dor de cabeça em trovão. É uma coisa súbita na instalação. Agora me diga uma coisa, é isso que eu queria fixar bem para os nossos telespectadores. Quando vocês têm, digamos, aqueles pacientes que têm a cefaleia, certamente vocês fazem a avaliação. Perfeitamente. E se aquela cefaleia merece um cuidado especial, esse paciente fica internado, né, para uma observação melhor, e daí que possa ser observado todos esses sinais que você precisou, né, para formar esse diagnóstico, não é verdade? E era isso que eu queria lhe perguntar dessa constância, digamos assim. Você foi muito preciso, Murilo, no sentido de que a quantidade maior de pacientes é exatamente cefaleia que não tenha essa repercussão. Exatamente. Mas que, na verdade, isso ocorre quando ela é mais intensa, que você tem necessidade de fazer um internamento para uma apreciação. Né? Como nós já estamos falando nesse tema, eu queria que você aproveitasse e tornasse a insistir para os nossos espectadores nesses primeiros sinais que são apresentados com maior gravidade, porque aí eles terão percepção para se dirigir e imediatamente ir lá para o serviço. Perfeito. A gente sabe que hoje a doença vascular cerebral, ou os derrames, como são conhecidos na população, eles se caracterizam, principalmente no Brasil, por uma falta de conhecimento da sua instalação. Então, na década de 80, as campanhas direcionadas para o tratamento do infarto do miocárdio disseminou a cultura e todo mundo sabe que hoje uma dor no peito pode ser sinal de um infarto do miocárdio e se dirige para a primeira emergência para fazer um eletrocardiograma. Nesse período de tempo, pouco se poderia oferecer de cuidado, de tratamento agudo para um paciente com doença vascular cerebral. Então era o mito da profecia autorrealizável. O paciente que tinha um AVC estava relegado a ter uma maldição. Se ele não falecesse, ele ficaria incapacitado pro resto da vida. Na década de 90 nós começamos a ter perspectivas de tratamento agudo, na fase aguda da doença, e por isso as primeiras horas da instalação de um acidente vascular cerebral são as horas mais importantes. Então, se a pessoa apresenta-se com fraqueza súbita, a palavra súbita é sempre constante, porque toda doença vascular ela se instala em questão de segundos a minutos, tá? Então, fraqueza súbita, principalmente de um lado do corpo, alterações da fala ou da linguagem. Da fala, quando a fala sai enrolada, o paciente fica com a língua presa, fica com a língua pesada, ele não consegue articular as palavras, ou ele tem dificuldade de criar palavras ou de compreendê-las, também é um sinal de AVC. Perda súbita da visão, de qualquer lado.
tontura ou dificuldade para caminhar, também de instalação súbita. E, por último, uma cefaleia súbita, uma dor de cabeça explosiva que o paciente nunca antes tenha experimentado. Esses são os principais sinais que devem levar o paciente na emergência. É importante reconhecer isso, porque nós temos, principalmente na patologia isquêmica, nas isquemias cerebrais, que são as mais prevalentes, dos derrames cerebrais, dos acidentes vasculares cerebrais. A isquemia cerebral ela é presente em 85% dos casos, daí sua importância maior. Nós temos um intervalo de tempo de pouco mais de 4 horas e meia, para oferecer alguma perspectiva terapêutica no sentido de reverter esse déficit, ou seja, trazer esse paciente para o status próximo ou mais próximo da normalidade possível. Essa parte que você colocou agora é uma parte muito importante para que os nossos telespectadores se apercebam, porque hoje, como se sabe, digamos, você falou em infarto, e quando há um caso de um acometimento de infarto, a perspectiva de sucesso é grande quando esse paciente chega ao hospital. Exatamente. Não é verdade? Exatamente. Na unidade que possa lhe dar um bom atendimento. Perfeitamente. E pelo que eu pude perceber, no caso também de AVC, coisa que o vale de qualquer acidente desse, você também tem que ter, digamos, essa ligeireza desse atendimento. Exatamente. Para que haja um retrocesso do processo. Exatamente. É isso mesmo? É isso. Hoje, o acidente vascular cerebral ele é encarado como uma emergência da mesma magnitude que os infartos do miocárdio ou de os politraumas muito graves. Então, assim, o paciente que chega à emergência com um quadro como esse, ele deve ser encarado com a mesma gravidade. Devido ao fato do cérebro ser um tecido muito nobre e com pouca resistência a esses insultos, como a isquemia, a falta de oxigênio, a falta de nutrientes como a glicose, as células cerebrais morrem muito rápido. Então, no momento que se instala um AVC, a morte celular é da taxa de 2 milhões de neurônios a cada minuto. Então, é uma doença que a gente conta em minutos, em termos de sua gravidade, e o tempo é o nosso principal inimigo e é o nosso principal fator no sentido de tratar esse indivíduo. Então, não se deve ter a percepção de que o paciente tem tempo. Ele não tem tempo. Ele está correndo contra o relógio. Como eu tinha dito anteriormente, a partir da década de 90, 1995 para ser mais exato, final de 95, houve a primeira publicação de peso na literatura em relação à trombólise para AVC. A trombólise é o uso, nessa época, de uma medicação, que é um trombolítico, que já se usava para infarto do miocárdio, que é capaz de dissolver os trombos que estão obstruindo a circulação naquele vaso que está causando o dano ao tecido cerebral. Então, assim, esse estudo mostrou que os pacientes que eram trombolizados, eles tinham uma chance 30% maior de voltar à sua capacidade funcional prévia, ou normais, ou com no máximo poucos sintomas, mas que não incapacitariam esse indivíduo para voltar, por exemplo, ao convívio social, ao convívio familiar e ao mercado de trabalho. Quando a gente fala de AVC, a gente tem que levar em conta custos. Se gasta anualmente nos Estados Unidos, onde a gente tem estatística para tudo, cerca de 40 bilhões por ano em cuidados de pacientes com AVC. Os pacientes, a doença vascular cerebral, o acidente vascular cerebral, no Brasil, ele é a principal causa de mortalidade. Ele superou o infarto do miocárdio, justamente por essa falta de conhecimento da população e, por vezes, da própria comunidade médica. Nas emergências, não existem neurologistas disponíveis com conhecimento e com capacidade para tratar isso de uma forma rápida, como ela deve ser feita. Outros métodos foram desenvolvidos para tratar o acidente vascular cerebral. Então, hoje nós podemos utilizar catéteres, como a gente faz também no infarto do miocárdio, que vão lá até o vaso do cérebro e desobstruem esse vaso. Em breve, outras drogas vão estar disponíveis para isso. A nossa luta como neurologistas vasculares é que apareça uma droga que aumente essa janela terapêutica. Hoje a nossa janela, como eu disse, é muito estreita. A gente tem 4 horas e meia do início dos sintomas para tratar esse indivíduo com a medicação intravenosa. Com o catéter, a gente pode estender essa janela até 6 horas, dependendo do tipo do AVC. A partir daí, já se morreu muitas células. 2 milhões de neurônios por minuto
Se você somar 4 Vai horas, você perdendo. perdeu muito. A gente tem uma média assim que, se a gente comparar a quantidade de células que se perde num AVC que não é tratado, isso equivale ao cérebro envelhecer 36 anos. É como se, em questão de horas, um indivíduo que tem 60 anos fosse catapultado para uma idade superior a 90 anos de idade em termos de perda de tecido celular. Eu queria lhe Cerebral. perguntar o seguinte, quer dizer, me veio aqui na lembrança que uma predisposição para que haja esse dano cerebral e que essa pessoa que saiba que ele é um hipertenso é um fator de risco que ele deva ter um cuidado redobrado com tudo isso que você realmente falou. É verdade? É verdade. Nós sabemos que o acidente vascular cerebral ele atinge todas as faixas etárias, desde a infantil até os pacientes mais idosos. Em termos populacionais, de maior importância é aquela população acima de 60 anos de idade e que somam fatores de risco para doenças vasculares, que são os fatores de risco clássicos e conhecidos, tanto para infarto do miocárdio quanto para doença vascular periférica, doença aórtica, que são a idade, hipertensão arterial, diabetes, sedentarismo, o hábito de fumar, o colesterol elevado. Esses são os principais fatores de risco que nós devemos combater. Isso numa estratégia de prevenção primária. Então, quanto mais o indivíduo prevenir, melhor. E eu queria lhe perguntar, dentro desse contexto, e hoje tem sido assim de uso muito constante, esses desagregadores plaquetários, eles têm dado um resultado satisfatório numa profilaxia para um acidente vascular cerebral? O que está demonstrado é que o principal fator protetor do cérebro é o controle rigoroso da pressão arterial. Então, quanto mais rigoroso for esse controle, melhor para o cérebro do paciente. A hipertensão arterial ela causa, a longo prazo, alterações tanto em grandes vasos quanto nos pequenos vasos cerebrais. E esse é um fator muito importante na prevenção primária de eventos. O hábito do paciente usar aspirina como prevenção primária, ou seja, aquele indivíduo que nunca teve um acidente vascular cerebral e usar aspirina sem recomendação médica, isso não protege de forma significativa. Aspirina no contexto de um antiagregante plaquetário. Existem outras drogas atualmente. Nos pacientes que têm doença vascular instalada, seja doença coronariana ou doença vascular periférica, ou que já tiveram uma isquemia cerebral transitória ou um AVC isquêmico, a depender do tipo de AVC que ele teve, os antiagregantes são utilizados como profilaxia secundária e eles são eficazes. Eu falo do tipo de AVC porque, diferente de outras doenças vasculares em que a causa é a simples obstrução do vaso, o cérebro pode ser vítima de uma obstrução de vaso por várias origens. Então nós temos a doença de pequenos vasos cerebrais, essa que está muito relacionada à hipertensão arterial, e o controle da pressão é a melhor estratégia de prevenção de eventos nesses casos. Nós temos AVCs causados por aterosclerose de grandes vasos, que vão desde a aorta, as carótidas e os vasos intracranianos. Nesses casos, uma vez que o indivíduo tenha tido sintomas, ou que ele seja sintomático de alguma forma, os antiagregantes vão ser importantes na profilaxia, assim como o controle de todos aqueles fatores de risco. E uma terceira causa, principalmente na população acima de 60 anos, é uma arritmia chamada fibrilação atrial. A fibrilação atrial é uma arritmia maligna, é um dos maiores inimigos da humanidade. Ela aumenta na prevalência de acordo com a idade do indivíduo. A hipertensão arterial é um grande fator de risco para o desenvolvimento dessa fibrilação atrial, que nada mais é do que uma incapacidade de uma câmara cardíaca chamada átrio, aquela que recebe o sangue, de contrair. Então essa câmara fica chacoalhando o sangue e o sangue forma trombos, porque ele fica em estase, ele não é bombeado. Uma vez em estase, ele forma pequenos trombos que podem cair no ventrículo, que é a parte contrátil do coração, e uma vez que caiu nesse ventrículo, isso pode ser jogado para qualquer vaso do corpo. Como o cérebro recebe 25% do que o coração bombeia, o cérebro é uma grande vítima. Nesses casos de fibrilação atrial, na população acima de 65 anos, que tem hipertensão, diabetes, que já tiveram outros eventos vasculares, e principalmente nas mulheres, a indicação não é usar antiagregantes. Os antiagregantes aí são pouco eficazes, a aspirina, clopidogrel e outras drogas.
nesses casos se indica o uso de anticoagulantes, que são drogas que atuam na via de coagulação para evitar a formação daqueles pequenos trombos. Você citou aí uma coisa que me parece muito importante hoje, quando se reportou às mulheres. E me parece que no passado, quando elas não tinham adquirido uns hábitos que não eram muito satisfatórios, não é? Como, digamos, fumar. Não é? De um modo geral, hoje, grande parte das mulheres fumam. Não é? Então, entrou naquela faixa de risco, não é verdade? Exato. E também essa questão de anticoncepcionais, às vezes sem o cuidado devido com o ginecologista, para que pudesse orientar, isso também pode levar essa prevalência nas mulheres. Exatamente. Isso é verdade. Nesse contexto é Nesse verdade. contexto é muito importante. As mulheres, caracteristicamente, elas têm o benefício delas serem mais cuidadosas consigo mesmas, né? Então as mulheres vão mais aos médicos, elas se previnem mais. Os homens não, os homens são mais difíceis de ir ao médico. Mas uma coisa importante que acontece com as mulheres a partir da menopausa é a perda da proteção que é conferida pelo fator hormonal na fase reprodutiva. É verdade. As mulheres, como o senhor chamou a atenção, isso é muito importante, ao ingressar de forma, e não seria diferente, ao ingressar de forma firme no mercado de trabalho, agora elas somam níveis de estresse semelhante aos homens. Hoje as mulheres estão superando os homens nas grandes empresas. Elas são mais eficazes, elas têm fumado mais, mas ao mesmo tempo isso aumenta o risco para elas, por exemplo, de hipertensão arterial. As mulheres, por vezes, na fase aguda do AVC, elas não reconhecem os sintomas. Elas chegam, isso em alguns trabalhos internacionais, elas chegam mais tarde à emergência e elas têm uma probabilidade menor de serem tratadas na fase aguda por essa dificuldade de reconhecer os sintomas. Então elas têm uma taxa de mortalidade eventualmente até maior. Então, assim, é um grande alerta. Eu achei muito importante essa sua observação para que chame a atenção às nossas telespectadoras, né? Porque você detalhou que essa evidenciação da mulher está mais difícil do que aquela do homem, não é verdade? Exato. Então você recomenda... As mulheres têm que ter mais cuidado ainda e mais pressa para ir à emergência. E me diga uma coisa, qual é a faixa etária que o cuidado deve ser redobrado nesse contexto de qualquer problema cerebral? A partir dos 30 anos, eu acho que a gente deve começar a se cercar de cuidados de prevenção primária, né? Você sabe que do ponto de vista populacional, a melhor estratégia é a prevenção do primeiro evento. É evitar que aconteça aquela primeira agressão. Então, se a partir dos 30 anos nós começarmos a ter cuidado, claro que é sempre bom ter uma alimentação saudável a vida inteira, mas a garotada muitas vezes abusa de gordura, fast food, refrigerantes, que são grandes vilões das dietas, né? Eu acho que se a gente tem cuidado com a dieta, com a atividade física, e principalmente naquelas pessoas que têm um histórico familiar de hipertensão, de diabetes, de dislipidemia, de doença vascular, principalmente infarto do miocárdio. Então essas pessoas sabem que lá na frente eles vão ter fatores de risco. E muitas vezes são fatores que não são modificáveis, que são os fatores genéticos. Os modificáveis são o hábito de fumar, ou seja, evitar o cigarro, sempre, fazer atividade física, controlar regularmente a pressão arterial. E ter bons hábitos alimentares. Essa é a principal dica. Quanto mais cuidadoso você for com o seu corpo, mais ele vai ter capacidade de se manter saudável e por um longo tempo. Agora me diga uma outra coisa. Você até deu um toque ligeiro e eu queria insistir. Esse arsenal terapêutico que vocês dispõem, certo, ele tem melhorado, tem aparecido novos produtos com bons resultados? Sim. Hoje nós temos assim, a principal estratégia no tratamento da fase aguda do AVC é a trombólise. Mais uma vez, a trombólise pode ser realizada com medicamentos, que é a trombólise intravenosa,
né? É uma droga que é amplamente disponível no mercado. Para se fazer isso, a gente precisa ter uma equipe capaz e que tenha conhecimento do tratamento e das suas complicações na fase aguda. Claro que todo tratamento pressupõe um aumento de determinados riscos, mas os benefícios são comprovadamente superiores aos riscos. Então a trombólise ela demonstrou principalmente a diminuição do risco de incapacidade. O AVC é a principal causa de incapacidade no mundo. Então, isso é uma coisa que todos nós pagamos a conta. O indivíduo fica incapacitado para trabalhar, ele é aposentado precocemente, ele deixa de ser o provedor da sua família. E é isso que nós queremos resgatar, a gente quer evitar que o indivíduo chegue nesse momento. A outra abordagem que nós temos são os dispositivos de trombólise ou de trombectomia mecânica. Então, nós usamos catéteres que viajam até o vaso que está obstruído, a gente identifica esse vaso e, através de mecanismos que parecem redes, né? Parece uma rede de pesca, ele pesca esse trombo e tira esse trombo da circulação e restabelece o fluxo sanguíneo. Ou a gente pode aplicar o trombolítico, a medicação, lá dentro da artéria também. Então, quanto mais cedo o paciente chega, mais fácil ou torna a nossa decisão. Nós podemos tomar decisões direcionadas para aquele caso específico com o objetivo de oferecer o melhor prognóstico para esse paciente. O principal fator de sucesso aí é o tempo de chegada até um setor de emergência, que tem uma equipe de neurologia de plantão ou de sobreaviso que chegue rápido e que trabalhe com protocolos gerenciados, protocolos escritos, para ao se reconhecer um AVC, isso vai desde o porteiro ao funcionário da administração, qualquer indivíduo que possa ter um AVC, ele tem que ser reconhecido prontamente e encaminhado para a emergência. E aí, nesse momento, não se pode perder tempo, não se pode pensar muito, tem que ser automático. Deitar o indivíduo na maca, chamar o neurologista precocemente, fazer uma tomografia de crânio, porque, novamente, trazendo aquela analogia com o infarto do miocárdio, assim como o eletrocardiograma é o divisor de água na decisão do tratamento do infarto, para nós neurologistas o indivíduo precisa de uma tomografia de crânio. E o que é a tomografia de crânio? Ela precisa mostrar que não há sangue, porque o AVC pode ser causado por um sangramento. Então, fez uma tomografia, não tem sangue, isso é o que eu quero. Muitas vezes a tomografia é normal, e é normal nessa fase, não deu tempo de aparecerem aquelas alterações da isquemia cerebral. E esse é o momento ideal para se tratar o indivíduo, quando não apareceram essas lesões ainda. Eu ia lhe perguntar exatamente nesse contexto. Quando nós falamos de arsenal terapêutico, sem falar no medicamentoso, digamos assim, a vinda da tomografia, a vinda da ressonância magnética, isso melhorou muito para que você tivesse esse arsenal, porque é um arsenal, para diagnóstico e tratamento. Exatamente. Não é concebível hoje em dia se trabalhar dentro de uma emergência sem um tomógrafo. O tomógrafo nada mais é que um aparelho de raio-x. Então ele não é essa maravilha toda, é um tomógrafo, é um raio-x. Então para mim é rotina. Não existe a gente atender paciente neurológico sem pelo menos um tomógrafo. A ressonância magnética é um exame mais rebuscado, é um exame bonito de se ver, ele dá muitas informações para a gente. É um exame que mostra de forma detalhada componentes diferentes do cérebro em momentos diferentes. E ele é o exame que mostra de forma mais precoce, mais rápida, a presença de uma isquemia cerebral. O problema da ressonância magnética é que ela é um aparelho mais caro, precisa de um espaço maior, é um artefato maior, e é um exame que muitas vezes demanda mais tempo de aquisição de imagens e, por vezes, pelo fato o paciente ficar dentro de um tubo maior, um aparelho mais encorpado, o paciente está agitado, ele está com dificuldade na fala, não está compreendendo o que está acontecendo, a gente precisa que o paciente fique quieto na ressonância. A ressonância é utilizada como estratégia para se prover trombólise para alguns indivíduos quando a gente tem muita dúvida no diagnóstico. É aquele caso que o neurologista, mesmo quando especialista, acostumado a ver AVC no dia a dia, ele está em dúvida se aquilo realmente é isquemia cerebral. Por exemplo, quando o paciente se apresenta com um quadro parecido com a convulsão. Ele apresenta uma convulsão e chega com um lado fraco. E aí eu não tenho muita certeza se aquele lado fraco é porque ele acabou de ter uma convulsão, então o lado realmente fica fraco e recupera, ou se ele teve um AVC e teve uma convulsão secundária ao AVC.
Então a ressonância serve para isso. Mas a gente tem que entender que quanto mais simples o protocolo, e por isso que ele é aplicável na grande parte da população, ou seja, quanto mais simplificado, mais eficaz ele vai ser no sentido de recanalizar. Porque você gasta menos tempo hoje em dia fazendo a tomografia na emergência do que fazendo a ressonância. A tomografia é um aparelho que está disponível na maioria dos serviços. O que nós precisamos é ter equipes de neurologia montadas de forma multidisciplinar. Então o neurologista não trabalha sozinho, você precisa de um enfermeiro, você precisa de fisioterapeuta, você precisa de um técnico de enfermagem, todo esse pessoal voltado para o atendimento do paciente com AVC. Eu queria lhe perguntar o seguinte, que o tempo das vezes da gente vai se esgotando, mas tinham dois fatores que eu gostaria de lhe perguntar. Antigamente, talvez pela falta, digamos assim, dos meios diagnósticos, a gente não sabia a história do Alzheimer. Perfeito. E hoje a frequência está muito grande. Então pergunto a você, será que no passado existia e não se diagnosticava, ou hoje tem e se diagnostica e por isso está, digamos assim, numa constância muito grande? Maior. Eu acho que o que acontece são fenômenos que correm juntos. Uma das coisas que aconteceu é a melhoria da qualidade de vida e o aumento da média de idade, da longevidade da população no mundo. Acredita-se que quanto mais anos se viver, maior será a prevalência da doença de Alzheimer, uma coisa que vai acompanhar o indivíduo de acordo com o envelhecimento dele. Hoje nós entendemos, nós conhecemos muito mais da doença do que se conhecia no passado. As pessoas estão tendo mais acesso à informação, estão procurando mais os médicos, a nossa formação melhorou no sentido de reconhecer precocemente esses sinais. Então, eu acredito que já existia. Hoje é mais prevalente realmente por todos esses fatores. Você falou um negócio aí precocemente. Eu estava lendo outro dia um artigo que falava que você, pela ressonância magnética feita por outro motivo, já podia lhe dar indícios de que poderia acontecer você caminhar para a patologia do Alzheimer. Será que essa pesquisa que foi feita, ela tem fundamento? Tem fundamento. Hoje em dia nós temos meios de imagem, um deles é a tomografia por emissão de pósitrons, uma coisa chamada PET, que usando marcadores específicos podem demonstrar a presença do beta-amiloide, que é o substrato proteico que está se acumulando na doença de Alzheimer. Ainda são pesquisas, enfim, em fase de... Nós estamos ganhando conhecimento, isso não está disponível do ponto de vista mercadológico para se fazer na prática clínica. Sabe-se dos indivíduos que acumulam mais essa proteína, ou que têm um pool maior, uma quantidade maior dessa proteína, tem um maior risco de desenvolver a doença de Alzheimer. A gente não sabe o que fazer com essa informação ainda, não tem como prevenir isso. Eu acho que vai ser o próximo passo do tratamento. Agora me diga uma coisa, só para a gente finalizar nesse contexto da neurologia, que ainda daria muito tempo para a gente conversar sobre ela, né? Digamos assim, é o mal de Parkinson. Digamos assim, tem existido alguma conduta hoje para que você encontre um amparo maior nessa questão da identificação do mal de Parkinson e tratamento? Outro dia mesmo eu li uma história que parece que você poderia botar chips e tal, que poderia dar resultado, está numa fase experimental. Já se faz de uma forma, a doença de Parkinson é um outro tipo de doença degenerativa que atinge grupos de neurônios que são associados aos movimentos, né? Mais uma vez, é uma doença de fácil reconhecimento, uma vez que o indivíduo procure rapidamente um especialista. Então, se você tem tremor, se você tem uma certa rigidez, uma lentificação para caminhar, isso merece uma atenção médica, né? Principalmente, novamente, na população acima de 60 anos de idade. Hoje nós dispomos de um arsenal maior de medicações para controlar os sintomas, principalmente esses sintomas motores do tremor, da rigidez, da lentificação da marcha. E em casos avançados, tem-se conseguido, em centros especializados, utilizar eletrodos implantados nesses núcleos da base, que nós chamamos núcleos da base,
nesses núcleos relacionados aos centros motores, que estimulam, que inibem determinadas respostas e têm a capacidade de melhorar os sintomas dos pacientes. Então tem se avançado muito nesse sentido, principalmente com o uso dessa estimulação cerebral profunda, que é não só para a doença de Parkinson, mas para outros distúrbios de movimento. Eu queria, nesse final, embora você já tenha abordado todos esses pontos, inclusive nessa parte de prevenção, mas se você, porventura, ficou com algum ponto que você gostasse finalmente de uma forma assim sumária, quisesse transmitir aos nossos telespectadores, o momento seria esse. Perfeito. Em primeiro lugar, o que eu queria chamar a atenção é que toda vez que o indivíduo se apresenta, pode ser seu familiar, pode ser você mesmo, não importa a idade, com um quadro que sugira um AVC, e aí mais uma vez, fraqueza de um lado do corpo, seja na face, no braço, na perna, dificuldade súbita para falar ou para enxergar, perda do equilíbrio, ou uma dor de cabeça súbita, explosiva, como se tivesse um trovão dentro da cabeça. Quanto mais rápido esse indivíduo chegar a uma emergência, maior a chance ele nos dá de tratá-lo e de trazê-lo à normalidade. Acho que essa é a minha, tá bom. minha deixa. Eu quero lhe agradecer por Obrigado. essa oportunidade. Viu? Muito obrigado. Viu?